Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal. Que a graça e a paz da parte de Yahweh, nosso Pai, e de Yahushua HaMashiach seja convosco. Neste vídeo eu quero falar sobre Belsazar, o último rei babilônico. Mas antes de você assistir esse vídeo, peço que você se inscreva no canal e deixe seu like. Então nós vamos estar lendo a palavra, a Bíblia, Daniel ou Daniahu, capítulo 5, versículos de 1 a 4. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo, que estava em Jerusalém, ou Yarushalém. E beberam neles o rei, e os seus príncipes, e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então nós estamos falando sobre Belsazar, o último rei babilônico. Belsazar, ele ofereceu um grande banquete para 1000 líderes, ou seja, todos os seus ministros, todos que tinham cargos no seu governo. O rei Belsazar, que é o último rei da Babilônia, fez um banquete onde teve 1000 convidados, e o ano era 538 antes do Messias, e 24 anos depois da morte de Nabucodonosor, o seu avô. Nabucodonosor, ele foi sucedido por uma série de governantes incompetentes, inclusive este último, o seu neto. Ciro, o Medo, por ordem de Dario, o persa, estava do lado de fora, nos portões da Babel. Os muros eram grandes, fortes, e seus armazéns achavam-se repletos de alimentos. O rio Eufrates trazia água à vontade para dentro da cidade. Babilônia, meus irmãos, era invencível a qualquer inimigo. Só que o rei Belsazar decidiu desafiar Yahweh, o Altíssimo, e por isso teve que enfrentar as consequências das suas escolhas. E as suas escolhas, meu irmão, estão sendo boas? Belsazar, ele foi um rei tolo. Quem foi Belsazar? Belsazar era filho de Nabonidos, genro de Nabucodonosor. O rei Nabonidos, alguns anos após a sua posse, ele se transfere para Temã, na Arábia, deixando seu filho Belsazar governando no seu lugar como corregente em Babilônia, ou seja, o vice-governo. Então, na ausência do seu pai, o governante, Belsazar, que agora é o vice, que é rei de Babilônia, fez uma festa para 1000 convidados, e esse banquete ele resolve afrontar Yahweh, o Altíssimo. O vinho fez efeito, como os senhores sabem, que é perigoso bebida alcoólica. Bebida alcoólica não faz bem aos seres humanos, principalmente aos hebreus, a qual nós não podemos fazer uso da bebida alcoólica, conforme Deuteronômio 21:20, Efésios 5:18, Provérbios 21, 31, 4 e Isaías 5:11. Tem outros versículos bíblicos que nós devemos usar como nossa regra de fé e prática para evitar o uso da bebida alcoólica. Então, de modo blasfemo, naquela festança,
o vinho que Belsazar mandou servir começou a fazer efeito. Então, eles estavam bêbados. O rei Belsazar chama seus mordomos para que trouxessem os utensílios sagrados. E este foi o último desafio imoral de Belsazar e sua última noite de vida. Em meio àquela orgíaca festividade pagã, onde haviam risos sarcásticos, regados a muito vinho embriagante, aparece uma mão escrevendo na parede com letras de fogo, estranhas e misteriosas palavras. O que ocorreu? O rei Belsazar perturbou seu espírito, suas mãos tremiam muito e os joelhos batiam um no outro. A festança parou e houve um silêncio mortal que encheu toda a sala do banquete. Daniel capítulo 5, versículos 5 e versículo 6. Repetindo o gesto do seu avô que ele presenciara, o Nabucodonosor, o rei Belsazar pediu que entrasse na sala dos banquetes os astrólogos, os adivinhadores, os sábios, a interpretação daquelas palavras. Ele queria a interpretação daquelas palavras escritas na parede. A inscrição foi escrita em aramaico e ninguém foi capaz de sequer ler a escrita. Então, sua avó, a rainha mãe, entra na sala do banquete e orientou o seu neto, o rei, a chamar o profeta Daniel, como fizera seu avô. Pois a avó testemunha, ela vai agora testemunhar de Daniel. E quem pode testemunhar por nós? Belsazar falou com Daniel e prometeu dar prêmios e dar o terceiro lugar da hierarquia do seu governo. Daniel fez a mesma coisa que ele disse para o seu avô Nabucodonosor. Daniel relembrou ao rei Belsazar o juízo de Iarro que caíra sobre o seu avô. E ele disse assim: tu, rei Belsazar, tu ficou sabendo o que ocorreu com seu avô. A mensagem na parede, rei, é essa: Mene, mene, tekel, ufarsim. Iarro havia empilhado os crimes do rei e completado a sua medida. A supremacia política de Babilônia havia terminado. Essa foi a última noite dos babilônios e do rei Belsazar. E você, meu irmão, meu amigo, quando será a sua última noite? Você sabe para quem você está preparando sua alma? Daniel disse: eis a interpretação das palavras escritas na parede. Daniel diz: rei Belsazar, contou Iarro o teu reino e o acabou. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Belsazar foi o último monarca babilônico que desafiou a Iarro. Como consequência, a Babilônia sofreu um terrível massacre que se estendeu por todo o império. O historiador Heródoto escreveu que Ciro desviou o rio Eufrates, redirecionando o seu fluxo, levando o nível do rio baixar, para que seus soldados pudessem atravessar os muros da Babilônia. Quando a água chegou na metade da coxa de um homem, os soldados persas entraram na cidade pelo leito fluvial. Certos de que a cidade não podia ser tomada, os babilônios ficaram descuidados, sem vigilância. E isso ocorreu em 538 antes do Messias e Yahushua. Os persas caíram de surpresa sobre eles e tomaram
a cidade. Belsazar foi morto e Dario Medo começou a reinar. E as 12 tribos ganharam liberdade para voltar para Yahushua-Laim. Com relação à Babilônia, o profeta Isaías escreveu essa mensagem profética. Eis que suscitarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco no ouro terão prazer. Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, tornou-se como Sodoma e Gomorra. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Isaías capítulo 13, versículo 17 a 20. A queda da Babel, ou da Babilônia dos caldeus, é semelhante a Babel, a Babilônia espiritual. Assim como a Babilônia caiu, a atual Babilônia vai cair. Eu não estou falando da Babilônia voadora, a cidade voadora, que se chama também Babilônia. Não é dessa terceira Babilônia que eu estou falando. Eu estou falando da Babilônia, a grande prostituta. O cristianismo vai cair. Ela é a Babilônia que o profeta Daniel falou. É a Babilônia, é essa Babilônia que o livro de Apocalipse vai falar, capítulo 18, versículo 4. E outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Se você gostou desse vídeo, peço que você compartilhe com seus amigos. E muito obrigado. Até o próximo vídeo.